Então, gente, boa tarde. Boa tarde ao Felipe, boa tarde ao Joyce, principalmente uma excelente tarde à Isis. Eu já falei um pouquinho antes de eu iniciar a gravação, qual o motivo dessa fala, desse bate-papo, né? Aqui com os alunos da agência, que é dentro do projeto Propaganda na Prática, onde os alunos têm a oportunidade, né, de estar conversando com profissionais da área sobre determinados assuntos ou determinadas áreas em particular, como um diferencial por vocês estarem fazendo parte da agência. E hoje a gente finaliza, hoje a nossa última propaganda na prática, né? E eu tenho certeza que a gente finaliza com chave de ouro. Por quê? Porque a gente está trazendo uma ex-aluna da Isis, ela é da turma do Thiago Miller, né, Isis? Sim, Thiago hoje é professor da universidade, é professor de vocês, né? Também é da agência. E a Isis tem uma trajetória muito bacana para compartilhar com a gente. E hoje ela faz parte de uma grande agência de São Paulo, que é a OGV. E interessante é que vocês, e a Isis também, acho que no 6º semestre, ela leu um livro, Confissões de um Publicitário, que o autor deste livro chama-se David Ogilvy, né? E eu tirei 10, hein, Claudinha? Tirei 10. A minha mãe guarda essa prova até hoje. Ah, é? Ai, que bacana. Olha só, que mundo, né? Pois que universo. E, então, hoje ela trabalha nessa agência da Ogilvy aqui Brasil, e ela é Content Strategy. Isso, estrategista de conteúdo. Isso, né? Então ela monta as estratégias. É só para o mundo é só para o virtual? Eu trabalho só com digital hoje. Só com digital, ok. Então, eu pedi para ela vir falar um pouquinho com vocês sobre, primeiro, essa trajetória dela, né? E depois como é que ela chegou até essa agência, e hoje, né, quais são as atividades que ela desenvolve dentro dessa área, que hoje acho que depois, já era importante, mas depois da pandemia, né, ela está uma das áreas hoje que eu considero indispensável em qualquer agência, ou até também, né, em qualquer empresa. Então, vou passar a palavra para a Isis, pedir para ela se apresentar um pouquinho, e eu espero que vocês gostem e que enriqueçam o conhecimento de vocês com o conteúdo que a Isis vai trazer para a gente. Então, Isis, é com você, querida. Obrigada, Claudinha. Eu vou projetar aqui, eu fiz uma breve apresentação, muito breve. E aí, só para, de fato, deixar... Peraí. Eu estou sem permissão para compartilhar minha tela, Claudinha. Então, só um minutinho. Deixa eu ir aqui, né? Deixa eu ver. Não estou achando aqui aonde que eu configurações, será? Peraí, deixa eu tentar. Não. Felipe, você sabe onde que eu dou essa permissão? Acho que agora foi. Já foi. Foi. Vocês estão vendo minha tela? Oi! Sim. Tá, gente, eu não vou ver vocês a partir de agora que eu tô projetando, mas, enfim, eu acho que a gente vai ter espaço para tirar dúvida depois, mas se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade também para a gente ir trocando e conversando. Bom, a Claudinha já fez uma breve apresentação aí de quem eu sou, mas acho importante, né, eu também trazer um pouco aqui de quem eu sou, o que eu faço, de onde eu venho. Mas eu coloquei só uns bullet points aqui para explicar. Meu nome é Isis, eu tenho 31 anos, sou formada em PP pela UCBB em 2011, na turma do Thiago, que hoje é professor de vocês.
eu comecei minha trajetória profissional aí no Mato Grosso do Sul mesmo, na época. Eu me formei em 2011, mas eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2013, na grupo WTW 8020, não sei se vocês conhecem, mas na época era a única agência que a gente tinha que falava sobre marketing digital, as outras todas faziam muito um trabalho de off, né, de outdoor, de revista, e aí ali que eu comecei a entender como era, de fato, trabalhar com internet, publicidade na internet, e ali eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos. Eu vim para São Paulo em 2015, vim mesmo procurando trabalho. Hoje eu sei que está muito melhor o mercado aí do que na minha época, então, assim, foi um momento de apostar em novos caminhos para mim. Então, eu falei, tá, eu acho que já fiz o meu papel aqui e vim para São Paulo para tentar. Vim sem nada, meio pré-estabelecido, mas, enfim, fui procurando, fui mandando currículo. Obviamente, sempre ter uma rede, né, de apoio aí, pessoas para te indicar é sempre muito importante. Então, eu já tinha pessoas que eu conhecia que moravam aqui, que são de Campo Grande, ex-chefes que já moravam aqui em São Paulo, mas que também são de Campo Grande. Então, sempre foi muito importante ter uma rede de contato dentro do universo da publicidade. E aí a gente foi, enfim, ficou começando a criar a minha carreira desde então. Passei por algumas agências aqui. A Ogilvy é a minha terceira agência aqui em São Paulo, já são 6 anos que eu tô aqui. Tenho 3 anos e meio de Ogilvy, faz um tempinho já que eu tô lá, desde 2018. Já passei por agências um pouco menores, a W3 House foi uma que eu fiquei 2 anos, eu trabalhei muito com monitoramento também, social listening, né? Aqui eles têm o costume de usar tudo termo em inglês, até falei para a Claudinha, tudo é inglês, os nomes dos nossos cargos, aquela coisa bem de publicitário mesmo, que fala termos em inglês o tempo todo numa reunião e, enfim, numa conversa informal. E depois, enfim, já trabalhei com vários clientes, já tive também alguns cases, né, dentro do anuário do Clube de Criação, então já trabalhei com contas grandes aqui na W3, onde eu trabalhava antes, que foi onde eu consegui ter esse marco aí, né, do trabalho de digital, eu e o time todo que trabalhávamos, e hoje eu trabalho na Ogilvy Brasil, que é uma das maiores agências de fato do Brasil, e é muito louco. Quando eu estava escrevendo isso, eu falei, gente, isso aqui não é muito prepotência escrever isso, mas de fato e acho que é muito importante também a gente ter isso muito em mente, assim, eu sei que vocês estão ainda, né, no momento de formação e tudo mais, mas é muito importante a gente se dar crédito, sabe? A gente entender o nosso processo, como que foi para a gente chegar até onde a gente está. Então, assim, acredito que cada um deva ter um caminho que quer seguir, quer trabalhar com criação, atendimento, redação, enfim. Vai muito aí da expertise de cada um e do que vocês esperam, mas acho muito importante a gente saber se dar, né, o devido valor pelas pequenas conquistas, isso é muito importante, não esquecer disso, e obviamente saber se vender muito bem, né, profissionalmente. Eu acho que isso é o mais importante, assim, para abrir caminhos, assim, ter um portfólio bem atualizado, não precisa ficar postando no LinkedIn tudo que está acontecendo, mas, assim, é sempre importante manter atualizado também, falar de trampos legais que vocês já fizeram, isso enriquece bastante todo o seu currículo, né? As pessoas te procuram por causa de um trabalho legal que você fez, então isso é bem gratificante. Aqui eu só separei alguns clientes que eu já trabalhei aí na minha vida. O CDB, já atendi o CDB quando eu trabalhava com 8020, então há muitos anos atrás era um cliente que eu atendia, gostava muito, era muito legal fazer. Ibratim também é um cliente de tintas aí do Mato Grosso do Sul, então eu trabalhei bastante, algumas outras contas menores, mas aqui eu trouxe algumas só para dar algum destaque. Hoje, dentro da Ogilvy, eu trabalho muito com o marketing digital, de fato, então eu faço toda a estratégia de conteúdo das minhas contas. Hoje eu atendo Campari, Aperol e IBM, né, de tecnologia, então são as contas que eu tomo frente, tenho todo um time de suporte, obviamente, mas toda a estratégia de social, né, de content, como a gente vai trabalhar dentro das redes sociais, como que a gente vai comunicar uma campanha X ou Y que estiver acontecendo, desde o offline para o online, sou eu que penso
como que onde a gente vai falar, com quem que a gente quer falar, que tipo de conteúdo, que tipo de formato. Então, é o que eu faço hoje em dia. Já trabalhei muito voltado para criação de conteúdo mesmo, de fazer legenda, interação, já trabalhei muito voltado para isso, mas hoje eu trabalho muito mais na parte de estratégia. Só que acho importante, assim, por mais que, vamos supor, né, você tem alguma meta específica, então você quer trabalhar como redator em alguma agência, é muito importante você entender e saber como outras áreas funcionam e ter um mínimo de conhecimento de outras áreas. Então, para você poder trocar uma ideia, poder tirar alguma dúvida sobre algo específico. Então, acho que a questão de eu ter conseguido já trabalhar não só, né, como estrategista, mas como criadora de conteúdo mesmo, como monitoramento, então fazendo toda a parte de listening, né, que é ver o que as pessoas estão falando sobre a sua marca nas redes sociais, e tirar insight disso, e fazer relatório em cima disso. Então, assim, você acaba tendo muito mais bagagem para trocar e fazer algo muito mais bem estruturado. Então, por mais que hoje eu trabalhe numa agência que tem as áreas muito específicas do que cada um faz, é muito importante você ter essa troca. E acho que é algo natural também que acontece no dia a dia, você ter aí um conhecimento das coisas que estão acontecendo de modo geral nas suas contas. Acho que, assim, de destaque, que eu talvez possa trazer dos últimos anos, assim, quando eu atendi Nestlé, por exemplo, foi uma conta muito legal que eu atendi já na Ogilvy. Aqui é muito comum vocês terem in-house, que é basicamente uma agência dentro do cliente. Então, a época que eu trabalhava na Nestlé, eu trabalhava na sede da Nestlé, contratada pela Ogilvy, mas tinha uma mini agência lá dentro. Então, eram 30 pessoas em prol de todas as marcas da Nestlé. Então, a gente era dividido por produtos, que eles chamavam de BU, né? Então, eu, na época, atendia Nestlé Chocolates e Garoto. Então, era bem, bem legal fazer, assim, eram contas bem soltas, era mais fácil de trabalhar, a gente ganhava chocolate, sim, na Páscoa, era incrível, mas acho que é muito legal também trazer essa outra visão. Eu não sei como que está o mercado hoje em dia aí, eu sei que está maior, mas aqui é muito comum a gente ter agências que alocam funcionários dentro do cliente para facilitar um contato, para fazer as coisas fluírem mais naturalmente, ter ali o dia a dia com o cliente é muito bacana. Então, você acaba vivenciando muito do que eles passam, trabalhar em agência, trabalhar numa grande empresa, então você entende as diferenças, entende como as coisas, às vezes, são mais burocráticas de um lado e mais fáceis de serem feitas dentro de uma agência. Então, assim, é muito legal ver o dia a dia e entender também que hoje em dia, não só trabalhar em agência é ser um publicitário, então a gente pode trabalhar sendo um cliente, sendo um veículo. Então, acho que tem várias possibilidades, né, dentro do mercado publicitário. Eu tenho meu background aí de agência desde que eu me formei, então eu sempre trabalhei em agência. O mais próximo que eu tive mesmo de trabalhar, né, numa empresa foi quando eu trabalhei alocada dentro da Nestlé, mas eu ainda assim era a agência. Que mais? Eu acho que dessas contas foi com o Balduco que a gente ganhou o anuário, né, do Clube de Criação, com uma campanha de uma Colomba Pascal 200% uva passa. Foi muito legal na época, quando a gente fez lá em 2018. HBO é uma conta, acho que foi a primeira conta gringa que eu atendi, que eu tinha interface aí com o cliente que era Latam, então a gente tinha uma interface com o cliente no México. Isso foi muito legal, me abriu possibilidades, deu uma desenvolvida no meu inglês, então acho muito importante ter isso aí em mente também. É muito importante ter uma segunda língua, não acho que seja, nossa, você precisa falar brilhantemente, mas, assim, ter pelo menos o mínimo de noção, né? A gente fazia muito call, trocava muito mensagem de texto, enfim. Mas é legal ter um mínimo de noção de uma segunda língua para conseguir, né, atender novos clientes, para ter vagas melhores. Então, muitas vagas pedem, né, um inglês não necessariamente nativo, um inglês intermediário, às vezes um inglês avançado, depende muito da vaga.
E foi muito legal, tive possibilidade de fazer lançamento de série, fiz algumas séries aqui no Brasil, né, que eram séries do Brasil, a gente fazia conteúdo real time, a gente ia fazer cobertura do evento de pré-estreia, conheci bastante gente legal, conheci algumas pessoas famosas, então, assim, acaba abrindo várias possibilidades, assim. Hoje, acho que dentro da OIV, com os clientes que eu atendo, o fato de a gente estar falando de bebida alcoólica, né, que é Campari e Aperol, são duas bebidas alcoólicas, são os meus principais clientes. Tem algumas limitações, então você, obviamente, não pode falar com pessoas de menos de 18 anos, você tem algumas coisas que você não pode fazer, você não pode fazer um conteúdo de uma pessoa consumindo a bebida, mas, ao mesmo tempo, por ser bebida alcoólica, é muito legal fazer, então você consegue criar muito em cima, a gente faz muita campanha com influenciador, a gente faz eventos também, então, nesse um ano e meio que a gente viveu aí, não teve muita coisa devido ao Covid, então a gente não estava podendo fazer evento, mas com as coisas voltando aí, né, a se aquecer aí no final do ano, espero que tudo fique bem para o ano que vem. A gente está voltando a fazer alguns eventos, então, onde as bebidas são patrocinadoras de eventos e tal, então é muito legal pensar no todo, sabe? Além do conteúdo digital, como que a gente consegue fazer que a marca seja inserida em outros lugares, sabe? Então, seja num evento que vai acontecer, seja num outdoor mesmo, seja numa revista, enfim, pensar no todo, sabe? Ter toda uma visão geral de como que a conta pode funcionar, como a gente consegue amplificar esse cliente da melhor forma. Eu acho, gente, que só explicando de modo geral é mais ou menos isso. Eu só queria me apresentar mesmo, mas eu queria de verdade que vocês ficassem à vontade para perguntar o que vocês quisessem. Se eu puder responder, eu vou responder. E é isso. Obrigada por me escutarem e vamos bater um papo agora. Vou desapresentar aqui, gente. Peraí. Para ver vocês. Foi. Parar a apresentação. Dúvidas? Eu vou tentar abrir minha câmera e se cair eu volto, tá? Beleza, Claudinha. Tá. Então, ótimo. Ô Isis, para você entrar na OGV, como foi o processo? Você foi indicada? Você, vamos supor, alguém ficou sabendo, sei lá, pela internet, o LinkedIn, como é que foi esse processo? Tá. Assim, para entrar na OGV, eu tive uma indicação, tinha um amigo meu que já trabalhava lá dentro, então foi, querendo ou não, acaba sendo mais fácil, vamos dizer assim, obviamente. Eu fiz entrevista, umas 3 entrevistas, então não basta alguém te indicar, é legal você ter uma indicação, mas você precisa ter, né, ali a competência para fazer o que o cargo está pedindo, enfim. As pessoas precisam gostar do seu jeito, como se você se desenvolveu bem na entrevista, enfim. Foi por QI, então eu tive essa indicação de um amigo, mas passei por todo o processo de contratação normal. Então, assim, fizeram entrevista comigo, mas fizeram com outras pessoas. E aí eu acabei entrando, isso em 2018. Foi em agosto de 2018 eu entrei. Mas nem todos os trabalhos que eu tive aqui, eu fui indicada aos outros 2 trabalhos. Foi realmente ali mandando um e-mail, enchendo o saco do RH. E aí aconteceu, e aí deu certo. Mas eu acho que é muito natural isso também. Hoje, se eu parar para pensar, eu tenho muitos amigos que eu conheci trabalhando em agências, né? Então, muita gente que passou aí, né, pela minha vida, algumas pessoas ficaram, outras não têm mais tanto contato, mas a gente acaba criando, né, alguns vínculos e fulano tá em tal agência, fulano tá em tal cliente, então, assim, acaba sendo mais... Não mais fácil, mas assim, você vai agregando na sua lista, né, de amigos, de contatos, e aí quando você, por exemplo, se for demitida hoje, sabe, eu tenho amigos que eu sei, putz, fulaninho, você poderia me indicar, você poderia ver se tem uma vaga na sua agência,
Então, acho que isso é muito importante. Obviamente, você entrar no LinkedIn, buscar por uma vaga que você quer e ir tentando, faz super parte. É importante, né? Você ficar de olho no que está acontecendo. Mas acho que você, com o passar do tempo, né? Com as pessoas que você vai conhecendo, você vai agregando e trazendo pessoas para a vida, que, enfim, profissional e pessoalmente, que acaba sendo mais fácil, digamos assim, sabe? Ter um retorno e tudo mais. Você deu uma dica bem bacana assim, que é fundamental, que é a questão, por exemplo, de ter um segundo idioma, né? E, queira ou não, é o inglês, que é ainda uma língua universal, que nós, todos vocês deveriam saber, né? Não é só ter uma noção, mas pelo menos, né? Não é só o the book on the table. Agora, que outra dica você poderia dar para esses alunos? O Felipe está no 4º ano, o restante dos alunos da agência, como Quarto sempre... semestre. 4º semestre, então. O que eu falei? 4º ano. 4º ano, um pouquinho longe. Semestre. 4º semestre. O restante está assim, o segundo, como sempre foi constituída a agência, né? Mas, de qualquer forma, o que você falaria para eles, para que eles, durante essa trajetória ainda como acadêmico, deveriam aproveitar mais? E depois, qual o melhor caminho para eles poderem chegar, né, a atingir os objetivos deles? Não sei se todos têm o desejo de trabalhar numa grande agência e tal, mas qual é essa trilha um pouquinho mais fácil quando a gente sabe de algumas coisas diferenciadas que os outros não sabem? O que você falaria para eles? Olha, eu acho assim que, enfim, a questão da segunda língua, eu falei o lance de ter uma noção que eu não queria pressioná-los também, né? Eu acho que é importante muito saber, entender, conseguir falar, mas a questão de você se comunicar, a gente tem uma pressão muito interna de como as pessoas vão achar que a gente está falando, se está falando certo, não está. Cara, uma vez me falaram, você conseguindo se fazer entender, tá tudo bem, sabe? Da mesma forma que essas pessoas, enfim, sei lá, um cliente gringo não entende, não fala a sua língua, você não é obrigada a falar 100% correto a língua dele. Então, assim, você já está se esforçando para se comunicar com ele na língua dele. Então, assim, acho que é muito mais a forma com que a gente enxerga, né? Que as pessoas, fulano vai achar que eu tô falando errado. É um julgamento que a gente tem muito brasileiro, assim, de que, cara, vou falar errado, as pessoas vão rir, vão achar... Não. As pessoas realmente querem que você tente se expressar e que você consiga, né, de alguma forma, passar a mensagem, independente de se você colocou um verbo errado em outra conjugação, enfim. Mas sobre, acho que outras dicas, o que eu acredito muito, assim, é muito legal consumir todo tipo de conteúdo. É muito importante, assim, ter isso na cabeça, assim. Acho que principalmente quem for trabalhar mais focado em criação, então você acaba tendo ali um leque, né, de insights a partir eu vi uma campanha legal de cliente X, e você vai guardando esse tipo de coisa, enfim, ou pinando no Pinterest, você vai fazendo no Behance, não sei. Mas acho que consumir conteúdo é muito importante, saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho 31 anos, como falei. Eu não sou heavy user de TikTok, eu não sou a pessoa que sabe como fazer um TikTok bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber o que está acontecendo, sabe? Eu preciso saber chegou uma nova rede social, caramba, eu trabalho com redes sociais, eu trabalho com publicidade, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber se isso faz sentido para o meu cliente. Então, assim, hoje eu uso, mas eu uso muito ali assistindo as pessoas o tempo todo, o algoritmo deles é maravilhoso, ele entende o que você quer, o que você gosta, então eu acho que está muito antenado nas coisas que estão acontecendo. Exemplo, não lembro se foi final do ano passado, começo desse ano, veio aquela plataforma que era o Clubhouse, que era enfim, era como se fosse um podcast, né? Um podcast que as pessoas criavam salas para bater um papo, e pessoas escutando você bater nesse papo. É basicamente um podcast, só que ali era ao vivo, né? Era ali real time e tal, as coisas acontecendo. Você tinha a liberdade de levantar a mão e alguém deixar você falar e tudo mais.
Cara, eles soltaram apenas para iOS na época, não soltaram para Android, e assim, flopou em semanas. Mas quando saiu, foi um boom, as pessoas queriam saber. E era uma sala do Boninho falando sobre a final do Big Brother, era outra sala da Anitta falando sobre estratégia de marketing. Então, assim, você ter a oportunidade, sabe? Todo mundo queria falar, todo mundo queria ver, queria estar perto. Então, assim, será que vale isso para o meu cliente? Será que é interessante? Será que não é? Por mais que você não use, não seja 100% adepto, você tá de olho nas tendências, né? Tipo, o que será que vem depois do TikTok? Não sei. Será que vem alguma coisa muito geração Z, de fato, ou vai ser alguma outra coisa? Então, assim, hoje a gente sabe que podcast está super em alta, TikTok está super em alta, tem a Twitch que tá, mas ainda não foi o boom que deu o TikTok. Então, acho que está muito antenado aí nas novidades, consumir muito conteúdo, acho que é muito importante isso. Acho que a partir do momento que você tem clientes de segmentos específicos, você tentar entender quem é o target, como que você trabalharia conteúdo para esse cliente, como conversar com esse target. Então, assim, qual influenciador seria legal trabalhar, falar sobre a minha bebida alcoólica, entendeu? Então, assim, é esse tipo de pensamento que eu acho legal ter na mente, assim, de estar ali meio bem alinhado com o que estiver acontecendo de novidade dentro do mercado. Então, vamos lá agora. Laís, tem alguma pergunta? Eu queria saber, pode até ser meio uma pergunta um pouco besta, mas tipo, o quão diferente é estar lidando com essas grandes marcas? Tipo, porque eu sempre imaginei assim, que ao mesmo tempo que teriam uma liberdade maior por justamente ser uma grande agência, também deve ter muita dificuldade de limitação. Ah, não, com certeza. É uma boa pergunta. Nenhuma pergunta é uma pergunta ruim. Cara, é muito louco, assim, porque de comparativo, né? Quando eu trabalhava aí, eu, obviamente, era muito embrionário quando a gente falava de marketing digital, não tinha ainda grandes eventos, grandes coisas acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é muito clara a questão de verba, principalmente, tipo, do cliente, e visibilidade. Então, assim, para uma coisa que eu for fazer, sei lá, com a Nestlé, viralizar, é muito mais. Não necessariamente viralizar, mas assim, ter um alcance, um impacto maior do que com algum cliente regional, por exemplo, é muito mais fácil, porque já tem uma marca consolidada, já é quase um monopólio, né? Então, assim, todo mundo conhece, todo mundo consome. Então, mas isso é para o bem e para o mal, né? Porque, assim, pode ser muito legal você fazer uma campanha super bacana, mas pelo fato de você ter uma conta muito grande na mão, se for um tiro errado ali, para viralizar para o mal, também é muito fácil. Mas eu confesso, assim, que obviamente, quando você entra em agência grande, você fala, cara, estou atendendo, sei lá, clientes grandes, dá uma brilhada nos olhos, é super importante, super legal falar, sabe? Que você trabalha com clientes bacanas e tal. Mas acho que a principal diferença que eu vejo realmente é a questão de verba, de possibilidades nesse aspecto. Mas, obviamente, né, tem as suas limitações e dependendo do segmento, vai ter, às vezes, mais limitações ainda. Por exemplo, como eu falei de bebida alcoólica, é muito restritivo. A gente não... E, assim, eu falei pessoas de 18 anos, mas a gente não pode comunicar nada com pessoas que aparentem menos de 25. Que, enfim, é toda uma lei lá de jurídico, que não pode, tudo mais. Eu vendo bebida alcoólica, mas eu não posso fazer uma pessoa consumindo o meu produto num conteúdo. Então, assim, acaba sendo um pouco mais lúdico, né? Você vende, mas você não estimula a pessoa a consumir, porque você não pode estimular o consumo excessivo de bebida alcoólica, porque aí o CONAR vai falar, opa, pera lá, você tá ficando doido, você não pode fazer isso, entendeu? Então, assim, tem várias questões que a gente precisa lidar,
Mas no fim do dia é muito legal, assim. É muito legal colocar uns jobs legais na rua, assim, e falar, putz, eu que fiz isso. Eu acho que isso independente do cliente, né? Independente do tamanho do cliente. É muito legal a gente pensar nisso como um todo. Matheus, Laís. Eu queria saber, assim, tipo, como que é a diferença de trabalhar aqui em Campo Grande e numa cidade como São Paulo, que é outro mundo, né? Cara, de fato, é isso, né? Eu tenho a referência de quase 10 anos atrás, quando eu trabalhava aí. Então, assim, as coisas com certeza mudaram muito aí. Eu sei que na época a 8020 não tinha nem concorrente aí dentro de Campo Grande. Hoje em dia tem várias agências que trabalham com marketing digital. Mas, cara, é muito diferente. Ao mesmo tempo, eu terminei minha faculdade aí, né? Me formei em 2011, me senti preparada, assim, obviamente, né? Não porque a Claudinha está aqui, mas o curso é muito bom, de fato. A gente aprende coisas na prática e tudo mais. Mas a vivência dentro de uma agência, ali o dia a dia é completamente diferente. Então, a gente aprende muito teoria, a gente tem algumas aulas que a gente faz coisas práticas, no LabCon a gente fazia várias coisas legais, mas é um pouco diferente de lidar no dia a dia, assim. Eu acho que talvez a diferença maior entre Campo Grande e São Paulo é porque, cara, aqui tem muito mais gente. Então, assim, se aí tinha 10 pessoas que fazia o que eu faço, aqui tem 1000 pessoas que fazem o que eu faço. Então, assim, a concorrência é muito maior para você entrar, né, numa agência, daí, enfim, obviamente, entre essas outras questões que eu falei, de pessoas que te indicam, de fulano conhece ciclano, nananã, mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, eu acho que o fato de ser muito multiplicado, assim, seja a concorrência para estar numa vaga, seja a verba do cliente, então, assim, as coisas são meio multiplicadas nesse aspecto, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, a cidade aqui é muito louco, porque ou você entra no ritmo, ou você é engolido em algum momento, sabe? E aí você entra no ritmo frenético de trabalho, de, cara, tá andando, correndo na rua, e você nem tá com pressa às vezes, sabe? Você só tá no automático, porque tá todo mundo correndo. Mas é isso, assim, eu acabei entrando no ritmo e é um ritmo intenso. Sempre que eu vou para Campo Grande, obviamente daí é lazer, né? Nunca vou para trabalhar, mas é sempre muito estranho, sabe? Como as coisas são mais tranquilas aí, como eu consigo fazer várias coisas no meu dia, porque aqui é uma loucura, né? Tipo, aqui é muita coisa, muito trânsito, muita gente. Então o dia às vezes não rende. Agora que eu tô de casa, né? A gente ainda não voltou a trabalhar na agência 100%. Você consegue fazer mais coisas, mas assim, de modo geral, acho que a questão de rotina, sabe? De correria, que independente seja, sei lá, na rua para pegar um metrô ou dentro do trabalho, isso eu sinto muita diferença, assim, que as coisas são mais pauleira, vamos dizer assim. Laís, você quer perguntar? O pessoal que está com a Laís diz que tem 4 alunos aí com a Laís. A Yasmin. Tem um pessoal com ela. Cadê você? Vocês querem perguntar? Estão matando aula, hein, Claudinha? Hã? Estão matando aula esses, hein? Colocaram o nome aqui. Deixa eu te falar, Isis. Conta para nós, assim, como é um pouco a sua rotina. Você chega na agência, quais são as suas atividades? Conta para nós um pouquinho. Tá. Acaba que, assim, não tem uma rotina 100% pré-estabelecida, depende muito do que está acontecendo no momento, assim. Então, por exemplo, se vai acontecer, entrou um briefing e aí vai acontecer uma campanha daqui lá a 3 meses. Então, depende muito disso, assim, o que está acontecendo. Às vezes é mais tranquilo, você entrega um calendário de conteúdo, então, assim,
Você faz um brainstorming com o time, a gente conversa, o que faz sentido falar esse mês. Aí você pensa em data sazonal, você pensa em qual produto você precisa falar mais, qual que é o território que você quer explorar. Então, assim, se for uma rotina de campanha, de fato, o que a gente faz é a gente recebe o briefing do cliente, junta o time inteiro, entende o que a gente vai comunicar, como a gente vai comunicar. Então, aí entra, eu trabalho no conteúdo, né? O time de content, entra criação, entra mídia, entra atendimento, entra planejamento. Então, todo mundo se junta para desenhar qual que é a melhor forma de comunicar. Então, assim, aí vem a criação com um mote, né? Com um conceito. Aí o planejamento desenha como que vai funcionar durante os 3 meses da ação. Aí vou lá eu e faço, a gente vai amplificar dessa forma com influência, com conteúdo na rede X, Y, Z, em tais dias, enfim. E aí a gente vai trocando muito, assim, entre times, e acho que isso é muito legal, que as minhas contas, pelo menos, me permitem ter uma troca muito grande com o resto da agência, do time, né, das minhas contas. Enfim, a gente tem times pré-estabelecidos para cada conta. Então, isso é muito legal, que você acaba vivenciando outras rotinas de outras áreas e entendendo como funciona e tudo mais. Mas, basicamente, é isso. Aí você vai criando, você vai, enfim, descendo vários decks, que a gente chama, né? Keynotes com várias coisas, vários slides, e é isso, vai ser aquilo. E aí vai e volta, faz checkpoint, né? Que são umas reuniões pequenas para ver como que tá indo o trabalho. Como chama agora? Checkpoint? Checkpoint. Checkpoint, do CP. checklist. É o CP, que a gente chama. E aí a gente troca, vê como é que tá, e aí falta a parte de fulana, a parte de ciclano, daí a gente apresenta para o cliente, cada um aí faz ali um jogral, cada um apresenta sua parte e tudo mais. E aí a gente tem feedback do cliente, e aí volta, às vezes, ajuste, aí, ou às vezes vai direto. Então, assim, e aí isso é só a teoria, né? Que aí, beleza, a gente montou um plano de como tal ação vai funcionar dentro de social, dentro das redes de modo geral. E aí, aprovado, aí depois que tem o gol, tem várias outras coisas para fazer. Então, se a gente pensou em fazer um filme de 30 segundos, a gente tem que falar com produtora, descer roteiro, contratar influência, ter diária de gravação, e aí vai produtor. Cara, às vezes é uma loucura, mas às vezes é mais tranquilo. Mas a loucura, às vezes, é muito boa também, assim. É muito bom. Acho que você vê um trabalho que você acredita, que você gosta, indo pra rua, sabe? Então, dá muito trabalho, às vezes, mas faz todo sentido no final do dia, sabe? Então, depende muito do que está acontecendo. No momento, por exemplo, a gente está sem campanha rodando, no final do ano está dando aquela desacelerada. Então, a gente só está com aqueles calendários de conteúdo. Então, são conteúdos, a gente faz um calendário mensal de conteúdo, aprova com o cliente e vai soltando os conteúdos nos dias específicos. A gente vai levar algumas ideias de final de ano aí para os clientes. Então, aí montei toda uma apresentação para falar para cliente, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí ela vai aprovar ou não, e a gente vai ver aí como que vai ser. Mas quando é campanha, as coisas são mais corridas, assim. A gente acaba tendo bastante trabalho para, a partir da ideia, do conceito da ideia, tem muita coisa até, de fato, executar e ir para a rua. Como é que ficou essa questão da pandemia? Você está ainda home office? Como é que funcionou? Como é que está funcionando a OBVI? Eu estava para perguntar isso. Então, como gente... vocês estão quietinhos, eu tô... A gente tá, assim... A gente ficou de casa desde o dia 1, assim. A agência acho que fechou, se eu não me engano, dia 13 de março do ano passado. E aí, desde então, em casa. Nos últimos meses, a partir de novembro, a gente começou... Aliás, teve um momento antes, naquela calmaria depois de uma das ondas, que começaram a fazer uns testes. Então, iam algumas pessoas, e aí depois fecharam de novo porque teve uma nova onda. Só que agora a gente está no momento mais tranquilo, espero que assim continue. A gente está começando a voltar. Então, a gente volta, de fato, em modelo híbrido. Então, a gente vai continuar de casa alguns dias, mas a gente vai para a agência em outros. A ideia é fazer 3 dias na agência e 2 em casa.
E eu já fui uma vez esse ano, só para ir sentindo como que vai ser, pegar o metrô e pegar o trem e chegar na agência, como que vai ser o ano que vem, porque eu acho que o ano que vem, de fato, a gente volta mais no obrigatório, vamos dizer assim. E aí, é isso, a gente está nesse momento, assim, tipo, hoje eu estou na minha casa, não, hoje não tem ninguém na agência, segunda e sexta a gente fica em casa. Mas terça, quarta e quinta tem gente na agência, então você reserva seu lugar, todos aqueles protocolos de Covid, então tem que ficar de máscara o tempo todo, ir longe das pessoas e tal. Mas a gente continua de casa em um modelo híbrido, e acho que ano que vem as coisas voltam presencialmente de forma natural, né? Dependendo de como as coisas vão acontecer nos próximos meses. A gente só espera que não fique igual tá na Europa agora, né? Eu acho que é o grande medo, né? Já tô aqui pensando. Mas, Felipe, quer fazer uma outra pergunta? Matheus? Eu queria saber, é que eu não sei o quanto você lida com a parte da criação, né? Você falou que trata de muitos, de muitas áreas aí dentro, mas o negócio do home office, isso limitou bastante a criação? Então, quando a gente foi para casa, todos os criativos na época levaram seus Macs gigantescos para casa. E, obviamente, você não vai ficar transportando isso para casa, enfim. A Ogilvy, acho que está nesse momento entendendo. Acho que vão ter alguns computadores que vão ficar lá. E aí as pessoas vão tendo rotatividade. Sei lá, você vai ter que levar um HD externo com as coisas, porque os criativos, de fato, têm computadores gigantescos. Então, eu trabalho no notebook, então eu posso levar para qualquer lugar, a qualquer momento. Eles não. Então, todo mundo levou o que tinha da agência para casa e está em casa com esse computador. E aí eu acho que agora é entender assim, puta, vai ser 3 vezes na agência, 2 em casa. Não tem por que você levar um computador gigantesco para a agência. Então, eles vão ter computadores para as pessoas lá e aí computadores para as pessoas em casa até como depois, enfim, se for voltar 100% em algum momento, que eu acredito que não, acho que eles vão entender como que vai funcionar essa questão das máquinas, né? Tipo, de ter máquina sobrando ou não. Mas, cara, acho que a única questão, assim, que acho que todo mundo sente muito é que a gente fica basicamente o dia inteiro em reunião, sabe? Acho que não atrapalha. Obviamente que você ter seu colega ali do lado para trocar uma ideia é muito mais fácil do que você ter que ligar para ele. Mas o processo criativo acaba sendo o mesmo, só que online. Então, assim, você entra numa reunião para pensar em alguma ideia para alguma campanha. Então, fulaninho fala, daí fulaninho outro fala. Um que aí fala um em cima do outro, enfim. Mas, assim, tem funcionado normal, as pessoas têm feito reuniões, muitas reuniões, mas acho que o dia a dia, acho que isso que as pessoas sentem mais falta, assim, de entrar numa sala e tá, vamos pensar, vamos conversar, vamos elaborar a melhor forma de fazer isso ou aquilo. Isso daí acaba fazendo um pouco de falta, mas acho que a galera tem suprido bem, assim. Você é a favor de continuar nesse sistema híbrido ou você gostaria que voltasse 100%? Olha, Claudinha, eu amei ficar em casa, assim, é muito bom, sabe? Você acordar e... É que eu não sou uma pessoa muito matinal, então, assim, às vezes eu acordo e vou trabalhar. Então, é todo o processo de acordar, me arrumar e ter que sair, demorar 50 minutos chegando no trabalho. Então, assim, é um processo, sabe? Então, o dia que eu fui na agência, eu gostei muito, assim, parecia o primeiro dia de aula, tava, tipo, todo mundo, gente, o que tá acontecendo? E querendo almoçar junto, conversar e tal. É muito importante, eu acho, que ter essa troca, eu sinto falta, né, de ter uma pessoa do meu lado para falar alguma coisa, para, cara, tomar um café no meio da tarde, sabe, qualquer coisa, não só sobre trabalho, assim, tomar uma breja depois do trabalho, enfim, mas é que eu acho que em casa eu funciono legal e acho que as agências se surpreenderam positivamente porque as pessoas trabalham bem em casa. Obviamente, né? Tem aí alguns poréns. Tem gente que tem filho, tem gente que tem cachorro, gato, papagaio. Então, assim, às vezes é mais complicado, mas no alto do meu privilégio, que não tenho filhos e animais e afins, para mim funciona, assim. Acho que a única questão maior é que as pessoas sentiram que estavam trabalhando mais em casa
e parece que você não para de trabalhar porque você está no mesmo lugar, então, assim, você não tem aquela interrupção, sabe? Mas eu gosto do modelo híbrido, eu acho que funciona, assim, você tem a liberdade de, cara, hoje eu não vou ficar em casa, mas eu vou aproveitar também e fazer alguma coisa aqui em casa que eu preciso, sei lá, ir no banco, não sei o quê. Enfim, resolver a vida, que às vezes você estando no trabalho, como eu não trabalho muito perto da minha casa, e onde eu trabalho não tem nada perto, assim, então, assim... Onde fica o Vivi? Fica na Marginal Pinheiros. Ah, tá. Fica na Marginal, então, assim, ao redor não tem nada, então eu não posso falar, putz, eu vou no banco na hora do... Não, né, as pessoas não vão mais no banco, né, as pessoas vão no celular, mas enfim, vou fazer alguma coisa na hora do almoço que eu... Não dá, porque não tem nada perto, então, assim, acho que dá uma flexibilidade, dá uma facilidade boa, assim, você tá em casa e ter liberdade, sabe? Às vezes de entrar numa reunião de pijama e ninguém tá te vendo porque você tá com a câmera desligada, enfim, coisas do tipo. Mas eu sou a favor do híbrido, com certeza. Tem agências que nem vão voltar, tem agências que entregaram prédio, estão 100% online, provavelmente não voltem, então, assim, acho que entender os próximos passos, né? Como que vai funcionar de fato o pós-pandemia. Muita gente, eu estive em São Paulo não faz muito tempo, eu vi, né, a quantidade. Gente, ali, a Carlinha morava ali perto da Faria Lima, quantos prédios, né, vazios, mas porque estão, assim, optando por 100% híbrido, né? Sim. Mas vamos ver. A gente combinou 1 horinha, né? A gente está quase, faltam uns 10 minutinhos. O Felipe, o Matheus, a turma aí da Laís, querem perguntar mais alguma coisa? Não? Eu queria perguntar para a senhora quem que é esse garotinho aí, prof. Um é meu neto, o outro é minha filha, então atrás todo mundo do cachorro. Da Jujuba, que está aqui no meu pé, e Ah, tá. todo mundo aqui atrás dela. Quer dizer, essa é a questão da gente trabalhar em casa, né? Vocês entram dentro da casa da gente, né? E aí tem algumas coisas que não dá para a gente, por mais que a gente coloque um plano de fundo, mas às vezes, né, não dá para não ver tudo. O que mais, Matheus? Mais uma pergunta para a Isis? Bom, olha, acho que não. Não, eu vou fazer uma pergunta final. Isis, diga. Como se sente trabalhando numa grande agência de São Paulo? Cheguei onde eu queria ou ainda falta muita coisa pela frente? Olha, Claudinha, é muito louco, assim, porque não foi algo exatamente planejado, assim, eu nunca planejei, eu não sou uma pessoa planejada, então as coisas vão acontecendo. Eu lembro que eu resolvi mudar para São Paulo em menos de, sei lá, 3 meses, eu falei, tá, eu vou. E fui, sabe, e vim para cá. Então não era algo que eu... Você tinha alguém aí para te... Eu tinha amigos que são daí, que já moravam aqui, não necessariamente da área, eles não são da área, mas assim, já tinha pessoas, sabe, já tinha contatos, então eu vim para morar com uma amiga minha e tal. Não foi nada exatamente planejado, foi só acontecendo. E aí, eu acho que assim, é legal, muito a questão de dar um peso no currículo, as pessoas entrarem no seu LinkedIn, verem sua trajetória, onde você trabalhou e tal. É uma agência que tem nome, não tem como fugir. Ela é, cara, uma agência de 1000 anos, assim, então as pessoas conhecem, as pessoas sabem, é uma agência que tem em outros lugares do mundo. Então, assim, tem o seu peso, sim, dá aquela carteirada, às vezes, quando precisa. Mas eu também não sei, assim, se o que almejar mais, assim. Como eu falei, eu tenho uma vontade de virar cliente, assim. É uma tendência muito natural de muitos publicitários que eu conheço. Assim, as pessoas têm essa vontade de sair de agência, às vezes, para experienciar o outro lado, entender como que é e tudo mais. Que acaba que a gente vai fazer mais ou menos o mesmo papel, só que dentro de uma grande companhia, sabe? Mas é isso, é legal, é bem legal. É óbvio que isso conta bastante, eu acho, no final do dia, você trabalhar numa empresa grande.
Mas só aconteceu meio que natural, assim, não foi nada muito planejado, mas eu gosto, sabe, de trabalhar aqui. É um lugar que eu aprendi muito mesmo, assim, eu acho que eu tive espaço e pessoas certas do meu caminho, então, assim, eu consegui crescer profissionalmente, pessoalmente. É um lugar que hoje eu estou muito estabilizada, assim, então, para eu sair da UGV hoje tem que valer a pena, claramente valer muito a pena. Acho que os 6 por meia dúzia não vale nesse caso. Obviamente, acho que casos e casos, se você não está bem emocionalmente, uma agência está te matando, você está tipo, mal, com a cabeça a mil e está te fazendo. Tá pesando emocionalmente um lugar tóxico, vamos supor assim, que não é o meu caso, daí, obviamente, às vezes vale você sair para um lugar que vai ganhar a mesma coisa ou até menos, porque, cara, é sua saúde, é sua vida, enfim. E aí eu acho que eu tô bem, sabe? Eu acho que o lance de estar muito tempo dentro da agência acaba que na pandemia teve uma rotatividade relativamente boa dentro da minha área, então, assim, boa, assim, alta, né, vamos dizer assim. Então, várias pessoas que trabalham comigo hoje, a maioria delas entrou na pandemia. Então, o fato de eu estar mais tempo, já tenho mais, né, background de tudo, as pessoas me conhecem e tudo mais. Então, isso é muito legal. Mas os próximos passos eu ainda não sei. A gente está... A OGV tem esse processo de fazer de mandar a gente dos Estados Unidos, onde ela tem filial para São Paulo, e de São Paulo, e tem esse intercâmbio entre os profissionais? Olha, o intercâmbio, de fato, eu não sei dizer, Claudinha, mas é uma possibilidade, assim, o fato de você estar dentro de uma OGV, por exemplo, eu trabalho na OGV São Paulo, eu quero ir para a OGV Nova York. Não vou te dizer... Não vou dizer que, assim, vai ser super fácil, talvez seja muito concorrido, mas uma coisa que eu aprendi, que eu sei que é real, que brasileiro trabalha muito e muito bem. Então, assim, a gente não fica atrás de ninguém, assim, para trabalho. A gente trabalha muito bem. Então, acho que é bom ter isso em mente, assim, a gente é muito fuçada, a gente faz, a gente quer ser proativo, a gente quer mostrar que sabe fazer, quer aprender coisa nova. Então, nesse aspecto, eu acho que super funcionaria, obviamente, tendo uma vaga que faz sentido e tudo mais. Mas eu acho que já aconteceu com uma menina da outra, ela foi para Londres, se não me engano. Eu acho que já aconteceu. Não sei se é sempre, mas acontece. Volta e meia acontece. Então tá bom. Então, para a gente finalizar, né, nós já estamos uma horinha aqui, eu queria que você deixasse um recadinho para essa turminha, né? Deixo. Não sei, você está aí, Laís? Felipe está aqui, o Matheus está aqui. Eu estou aqui, Cláudia. Então tá. Então, a Dani está aí, a Yasmin está aí? Acordaram isso. Acordaram. Acordaram. Então, a gente está organizando os negócios do piquenique, está todo mundo junto assistindo. Então tá bom. Amanhã nós vamos ter um piquenique, Isis. Legal. No Parque das Nações Indígenas, o segundo piquenique da comunicação social, dentro de uma disciplina. Que gostoso. Na minha época não tinha essas coisas. Vai ser muito legal a inclusão de alunos, que a gente está fazendo um projeto de público interno, aí a gente vai reunir toda a galera de PP e jornalismo e também incluir educação física para fazer network. Legal. Bacana. Esses alunos que entraram esse ano não conhecem os veteranos, né? Então a gente vai vamos procurar fazer uma integração. E aí, quem sabe, chamar até a Isis para depois, quando eu der de novo, eu estou dando uma disciplina nova, entrou na grade agora, que chama endomarketing. Legal. E dentro dessa disciplina a gente está fazendo esse projeto. Foi possível, né? Porque é um parque público, então não tem um auditório, aquelas coisas todas, né? Que hoje a gente tem que se preocupar. Mas tá bom, Isis, queria que você desse um recadinho para eles, para a gente então finalizar. Eu sei que você deve ter muita coisa para fazer. Cara, gente, eu assim, acho que talvez o que eu gostaria que me dissessem, né, quando eu estava fazendo faculdade, é que, assim,
gente, vai fundo, se joga nas oportunidades, aprenda o máximo que vocês puderem aprender. Absorvam muito dos professores aí, que eles não estão aí à toa para ensinar vocês, então, de fato, é importante ter essa troca. Se vocês, enfim, quiserem trabalhar fora de Campo Grande, é muito legal entender o mercado, já começar a mandar currículo, né, quando vocês formarem, no caso. Começar a trocar. Uma coisa que um amigo meu me falou uma vez que funciona muito bem, eu nunca fiz, mas ele estava muito querendo fazer um trabalho específico dentro do universo de marketing digital, ele queria trabalhar com marketing esportivo. E aí ele falou, cara, não são tantas vagas que eu encontro de marketing esportivo. Ele ia atrás de grandes companhias que ele queria, na Choose, e, sei lá, Adidas, mandava mensagem no LinkedIn, e muitas vezes eles respondiam falando, cara, que legal que você veio falar com a gente, sabe? Às vezes a gente acha, puta, fulano não vai me responder. Ou, não, cara, acho que correr atrás, mostrar interesse é muito importante. Ser curioso, sabe? Buscar o que você almeja, enfim. Ser, às vezes, cara de pau mesmo, sabe? Tipo, olha, eu quero fazer isso, eu quero conhecer isso, eu quero trabalhar em tal lugar. Então, assim, você pode não conseguir logo de cara, mas eu acho que tudo é um degrau importante, sabe? Para você conseguir chegar, enfim, num lugar que você almeja, seja, sei lá, numa grande companhia, numa grande agência, na OCDB, sabe? Onde vocês quiserem trabalhar. Então, acho que é muito importante isso, assim. Ser curioso, ser dedicado, mostrar interesse é muito legal. Mostrar que você quer fazer, que você gosta de fazer. Ou, putz, não sei fazer, quero aprender, sabe? É muito legal se mostrar a fim de aprender alguma coisa, sabe? E não é vergonha nenhuma não saber fazer as coisas, sabe? Às vezes não sei, putz, não sei. E é isso, não é um problema as pessoas não saberem fazer alguma coisa. Tudo a gente aprende, dá um jeito. Acho que é isso. Boa sorte aí para vocês na caminhada. É dizer que tudo que a gente almeja, a gente deseja, a gente tem que trabalhar, né? Não adianta ficar sentado esperando as coisas acontecerem, né? Mas tudo é possível, tudo é viável quando você corre atrás, né? Às vezes você pode ir para mais, às vezes você pode ir para ir no meio do caminho, mas as coisas, quando você está em movimento, você busca, você estuda, você é curioso, você pergunta, com certeza o universo vai fazendo a parte dele, né? Às vezes a gente fala, eu lembro que antes da gente ter, né, o digital na nossa vida, a gente achava, que eu moro em Campo Grande, nada acontece, nunca vou conseguir sair daqui, nunca... E hoje a gente está vendo que o processo é completamente diferente, né? As pessoas aqui de Mato Grosso do Sul, a gente não só você, mas a gente sabe de vários ex-alunos que estão aí em grandes agências porque foram, batalharam, né, lutaram. Não é fácil. Não é um mar de rosas, não é. Né? Não é fácil, né? Mas o que é fácil? Agora, não é fácil a gente viver só sonhando, sem procurar colocar pelo menos uma parte desse sonho se transformar em realidade, né? Se não fosse assim, a gente não conheceria a Disney. Então, vale a pena, pessoal. A Isis, né, anos atrás, estava aí com vocês. Eu acredito que eu conheci a Isis bem, né, com as mesmas dúvidas, as mesmas inquietações. E olha, hoje é uma pessoa que tem muita coisa para compartilhar com a gente. Não só o conhecimento profissional, mas também o pessoal, né, de ir, de tentar, de fazer, não deixar que essas coisas que ficam falando para a gente, né, dominar a nossa vontade, o nosso desejo, que aqui, não, é tudo aqui também, né? Ai, São Paulo é grande, ai, é perigoso. A gente não sai do lugar. Sim. Né? Então, além de te agradecer, né, por essa uma horinha que a gente passou, eu tenho 10 mil perguntas, mas eu sei como funciona, e hoje não é o intuito da professora estar perguntando, né? Mas também gostaria de parabenizar, fico orgulhosa, muito orgulhosa, né?
de quando a gente, né, vê uma prata da casa, na verdade, que está aí alçando novos voos, e com certeza isso aqui é uma parte de todo esse processo que você ainda vai galgar aí na vida da publicidade. Então, Isis, muito obrigada. Obrigada, Claudinha. Obrigada mesmo. A gente continua aqui, né, na mesma não, né? O ano passado deu uma chacoalhada em todo mundo, a gente teve que se reinventar, ressignificar. Muitas coisas não voltarão mais como... Mas eu falo que tudo faz parte de um aprendizado, né? Sim. E eu digo para eles, quando a gente parece que já sabe. Por exemplo, eu com 63, achei que eu já sabia metade das respostas, né? Que a vida poderia me fazer. De repente, vem ela e falar, aqui tem novas que não é você, ninguém sabe. Mas tá aí, gente. Então, Isis, muito obrigada mesmo. Parabéns por todo esse caminho que você já começou a trilhar. Deixa a gente, fica em contato com a gente. Quando vier aqui, vamos tomar um café. Isso já é um compromisso firmado, hein? Tá bom. Então tá. Felipe, Matheus, um beijo. Se vê amanhã no Parque das Nações Indígenas. Obrigada, Claudinha. Beijo. Obrigada, Tchau. coração. Obrigado. Deus, linda. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.